Saúde feminina em foco. Olá, meninas que estão interessadas em adquirir conhecimentos para ganhar qualidade de vida na fase do climatério, menopausa, em toda a sua vida. E meninos que também estão interessados em protegerem, cuidar das suas meninas e estão aproveitando para transmitir a elas o que vocês estão aprendendo aqui, para que elas possam também se despertar para esse conhecimento. Hoje nós vamos falar de algo muito especial, dando seguimento ao nosso tema central do mês, que é a menopausa e o climatério. Eu quero falar de algo que desperta muita curiosidade e é motivo de perguntas durante o meu atendimento como médica ginecologista e nutróloga. É sobre os suplementos alimentares. Então, a maioria das clientes que eu atendo já vem me buscar, vem procurar a consulta, porque já fazem muitos anos que eu tenho por hábito, pela ortomolecular, pela nutrologia, pela medicina funcional, de recomendar, a partir dos exames que identificaram determinadas carências nutricionais ou até sintomas que demonstram cansaço, cansaço mental, falha de memória, sono de má qualidade, cabelos com queda, cabelos secos, unhas fracas, quebradiças, com diminuição do crescimento, alterações de secura de pele, mucosa, alterações gastrointestinais com queimação, com azia, com estufamento da barriga, principalmente pós-alimentar, constipação intestinal, infecções frequentes mostrando baixa resistência ou baixa imunidade, sangramento gengival, acne, oleosidade na pele. Então são inúmeros os sinais, sintomas que o nosso organismo aponta, que demonstram que falha alguma das substâncias, está em falta, está faltando um componente para produzir aquele produto. Então vamos interpretar o nosso corpo como se fosse uma fábrica e faltou algum componente e eu não estou conseguindo entregar aquele produto. Então é assim que você precisa pensar quando você sente algum destes sinais e sintomas que eu listei aqui. Então, o uso de vitaminas, de complementos ou de suplementos se tornou muito necessário, porque nós estamos vivendo mais tempo em anos, estamos vivendo mais intensamente. Então, olha você, menina, você é mãe, esposa, colaboradora da empresa, você presta assistência para a sua família de origem e ainda você precisa e merece cuidar-se. Com esse estresse, com tantas demandas, o nosso cérebro percebe todos esses eventos como fatores ameaçadores. Então nós estamos automatizadas numa resposta que é chamada luta e fuga. E com isso, o corpo, percebendo a falta de energia ou a possibilidade de não ter energia para se manter vivo, ele resume e entrega o que ele tem para 3 áreas do corpo: o coração, o pulmão e o músculo. E ele tira oxigênio e nutrientes do sistema gastrointestinal e do sistema hormonal. Por isso que nós vamos vivendo, nos arrastando por aí e interpretando estes sinais de cansaço e debilidades como algo coerente com a idade que nós estamos. E eu digo para vocês que não é para você se sentir cansada, você não merece ter perda de memória, alterações de envelhecimento, de pele, cabelo, unhas, colágeno, como a gente fala, a gengiva sobe e tudo o restante desce, né, com a idade. Você pode interromper este processo e ajudar o seu corpo a regenerar a sua capacidade de digestão, aproveitamento, absorção dos nutrientes e a circulação desses nutrientes através das suas células. Lembrando que essa resposta adaptativa
que eu expliquei que para o cérebro é luta e fuga, faz vasoconstrição, para que esses nutrientes sejam direcionados para essas 3 áreas nobres, o coração, o pulmão e o músculo. E isso faz com que os vasos da periferia, os vasinhos, artérias, veias, fiquem fechados. É como se o corpo tivesse que economizar e ele fecha, não distribui para aqueles lugares. Com isso, você vai tendo alterações de crescimento de unhas, as unhas ficam fracas, o cabelo pode cair, a pele, que é um órgão considerado o maior órgão do nosso corpo, diminui esses nutrientes e ela vai deixando de se renovar e vai passando pelo envelhecimento celular. 2 áreas do corpo escancaram para nós a idade que nós temos, a região do colo, pescoço, e o dorso das mãos. Então, olhe para suas mãos e perceba como que está a pele, para você saber se você está aparentando a idade que você tem ou se você tem um envelhecimento precoce. A pele está mostrando que está sem nutrientes, sem circulação adequada, sem hidratação adequada. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é a quantidade e a qualidade de água que você está ingerindo. Ai, doutora, eu não consigo, eu tomo 1 litro, 1 litro e 200, 3, 4 copos por dia. Eu não gosto de tomar água. Então, eu conto para você que isso não vai ficar bem se você continuar mantendo este hábito. O ideal é que você, uma pessoa adulta, jovem, pelo menos 2 litros a 2,5 litros de água por dia. E quando você faz atividade física, você já levar um pouco mais, porque na atividade física, ou se você vai à praia, ou se está num dia de muito verão, está fazendo um passeio, você vai transpirar mais. Então aí você tem que suplementar mais água. E lembrando da qualidade da água, não deve ser uma água de torneira, precisa ser uma água filtrada. E a nossa água, mesmo filtrada, tem uma série de componentes químicos, então depois a gente precisa falar um dia sobre a qualidade da água. Além da água, você precisa ingerir muitos nutrientes que fazem parte da composição da célula, principalmente os construtores, que são os aminoácidos, que são as bases para as proteínas, para os hormônios, para tudo que tem no nosso corpo em termos de estrutura. E a maior fonte de aminoácidos são as proteínas animais, as carnes, os ovos, e tem também os aminoácidos advindos das proteínas vegetais, que vão também ser absorvidos e fazer a composição da estrutura proteica do nosso corpo. Então, as proteínas vegetais, elas estão em maior quantidade nos grãos, nas sementes. E é importante, você que optou por ser vegano ou vegetariano, que tenha um acompanhamento nutricional, é mais importante ainda, né? Todo mundo deveria ter um acompanhamento, ou com um nutrólogo ou com uma nutricionista. Mas você que é vegetariano ou vegano, é mais importante ainda você ter esse apoio para calcular a qualidade dos nutrientes que você está ingerindo. Então, essas proteínas, elas precisam estar presentes, né, esses aminoácidos, em todas as nossas refeições. De preferência, uma quantidade maior nas refeições durante o período da manhã, no meio da tarde, e pouco no período do fim da tarde, começo da noite. Por que eu não falo noite? Porque eu já recomendo que vocês façam a última refeição o mais cedo possível, 18, no máximo 19 horas, para fazer o jejum noturno, que vai ajudar na limpeza do corpo e na reconstrução das células. Então, além das proteínas, nós devemos consumir os carboidratos, que são, de preferência, legumes, raízes e frutas. Então, carboidratos naturais, que são os carboidratos simples, porque este carboidrato ele vai ser processado no seu fígado e vai ser transformado em massa muscular quando você faz a sua atividade física. O carboidrato também é importante para nutrir o cérebro, traz uma sensação de conforto, mas não é para você comer macarrão, pães o dia inteiro. Pelo contrário,
Você deve resumir ao máximo a ingestão de alimentos processados. Ai, doutora, mas eu misturo uma série de farinhas e faço um pão em casa. Sensacional! Hoje em dia nós temos essa facilidade. Você pega vários componentes, processa ou já pega processado já, né? Já tem umas farinhas prontas e você mesma pode preparar o pão que você quer. Um pão com grãos, um pão low carb, um pão totalmente adequado para a sua dieta e para aquilo que você busca. Ganho de massa muscular, melhora da qualidade de sono, a gente pode colocar sementes, né, no caso da mulher na menopausa, que vão trazer muitos componentes antioxidantes e alguns oligoelementos. Então a gente tem as proteínas, os carboidratos e os lipídios, que são as gorduras. Gordura é um termo também que já arrepia e assusta. Todo mundo tem medo de ter acúmulo de gorduras, que é comum na fase do climatério, aumento de colesterol, porque é um conceito que pegou, essa moda pegou, mas não é verdade, né? O colesterol, ele é um álcool produzido no fígado e ele é uma molécula importantíssima porque é a partir do colesterol que a nossa mitocôndria, lembra, a mitocôndria é o motor da célula, vai produzir as substâncias hormonais. Então, se eu preciso ter estrogênios, progesterona, cortisol para resposta ao estresse, cortisona, que é o nosso analgésico e anti-inflamatório naturais, preciso ter testosterona, eu preciso produzir no meu fígado a molécula de colesterol. Então, o que faz mal, o que estraga a saúde, são os trigliceróis, que são as gorduras, que o próprio corpo também produz quando existe um excesso na ingesta alimentar, mas principalmente de gorduras que vêm de alimentos processados, que são as gorduras que não são boas. Então, as gorduras boas você vai encontrar no abacate, que é incrível. Abacate, ele ajuda no gerenciamento do estresse, porque ele tem uma substância que chama beta-cistosterol. Ele melhora a flora intestinal, ele traz saciedade e ele tanto pode ser consumido num café da manhã, num prato durante seu almoço, um lanche no período da tarde. Eu gosto muito de sugerir o abacate com um antioxidante, que seria, por exemplo, o cacau em pó, o cacau como nibs de cacau, ou a canela, que também é super antioxidante. Tem pessoas que gostam de colocar a linhaça, a chia, uma sementinha, o próprio gergelim, e fica perfeito, né? Aquele pouquinho de grão sobre o abacate. E tem pessoas que preferem fazer o guacamole, que é o abacate temperado num prato durante o almoço. Também é incrível e é muito saboroso. E lembrando que, além desses componentes que são as proteínas, os lipídios e os carboidratos, nós precisamos de ingerir fibras que estão presentes nas carnes, estão presentes nas verduras, mas principalmente nas frutas. Então, as frutas, e o Brasil é um país rico em fruta, vão trazer vitaminas, minerais e uma riqueza de substâncias antioxidantes que vão combater a produção de radicais livres. Lembra que eu falei no programa anterior que o radical livre é como se fosse uma ferrugem que é produzido pela nossa célula, pelo funcionamento da célula e que deve ser combatido, principalmente porque hoje nós vivemos mais tempo, a nossa célula está envelhecida e nós temos uma alta necessidade de produção de energia, uma alta demanda. Então, carro velho, se você pisa no acelerador muito forte, o que vai acontecer? Além dele engasgar e quebrar, ele vai soltar uma fumaça muito preta. Então, não é bom você estar vivendo com essa estrutura celular que é como se fosse um carro velho. O ideal é você ter sono de qualidade, ingestão de água de forma adequada, atividade física, alimentação rica em proteínas, carboidratos do bem, frutas e minerais, suplementar o que você precisa e procurar gerenciar o seu estresse através de uma yoga, de uma meditação, de atividade de lazer, de companheirismo,
reuniões familiares, reuniões com amigos, que vão ajudar você a desenvolver uma estratégia de melhor qualidade de vida. Além da alimentação, os suplementos, que são as vitaminas, são importantíssimos para completar o que você precisa para manter a sua saúde. Então, a gente pode identificar a necessidade de zinco, de ferro, de vitamina D, de vitamina do complexo B, de selênio, de cobre, de magnésio. Tudo isso através do exame de sangue e mostrar que você está deficiente e, nesse caso, precisa de um aporte maior através das cápsulas, que podem já estar prontas, fornecidas pela indústria farmacêutica, ou quando existe uma necessidade, uma individualidade, nós médicos temos a liberdade de fazer uma prescrição personalizada para atender a sua necessidade. Então aqui fica o conceito de que nos dias de hoje, com a vida moderna, com tanta intensidade que está o nosso viver, além de uma alimentação riquíssima em todos os grupamentos de proteínas, lipídios do bem, carboidratos complexos, nós temos esse benefício, essa benesse, que é poder suplementar com o que é necessário para manter a minha estrutura funcionando bem. Comungue esta ideia com a sua família, com as suas amigas, para transmitir as informações. E você pode ter certeza, porque a saúde feminina está sempre em foco aqui.